Eu saúdo a iniciativa da nossa presidente, Marcela Abla, em tomar esses depoimentos e entendo que a melhor contribuição que nos cabe dar é lembrar que não fizemos nada sozinhos. No período da faculdade, de 72 a 77, eu conheci o IAB por relatos dos professores e dos colegas mais adiantados. Óbvio que no curso de arquitetura não era raro que aparecesse alguém para fazer uma palestra, e sempre isso era o primeiro aspecto motivador. Se eu bem me lembro, foram os arquitetos Afonso Accorsi e Rui Veloso, que eram então meus professores, os primeiros a me chamar a atenção para o Instituto de Arquitetos do Brasil. Vale o registro de que muitos dos meus professores eram funcionários públicos do município, do estado e da União. O BNH, naquele momento, era um grande empregador de arquitetos. E, quem sabe, até o maior da época. Talvez por isso, vários deles compartilharam suas carreiras como profissionais e docentes. Isso, a meu ver, acabou por influenciar os alunos da minha faculdade a optarem pela vertente do urbanismo em seus primeiros passos na profissão. Outro dia, até, num encontro de colegas da faculdade, eu me dei conta de que eu era dos poucos que não tinham feito carreira pública. O fato é que eu não cheguei a frequentar regularmente o IAB no tempo de estudante. Creio que isso tenha sido mais em razão de eu não ter tempo útil para esse proveito. Eu cursei a faculdade de Economia concomitantemente com a faculdade de Arquitetura e ainda trabalhava como estagiário de arquitetura numa construtora. Portanto, pouco tempo que restava para mim, eu dormia na minha cama ou nos ônibus e barcas da vida. Me lembro que o primeiro convite que eu recebi formal para participar como colaborador no IABRJ me foi feito por Risa Conde. Foi em 78, acho. Eu e ela trabalhávamos juntos na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Prefeitura do Rio. A esse tempo, o IAB tinha sede na Conde de Irajá, em Botafogo. Mas como estava recém-casado, eu tinha que complementar nosso sustento com trabalhos extras. No fim de tarde, início de noite, eu invariavelmente estava na prancheta, que tinha no escritório de um amigo engenheiro. Me emprestava um espaço ali. Me foi muito útil naquela época. Nesse tempo, que eu calculo que tenha sido entre 1978 e 82, ainda funcionário público, eu trabalhei pela CAERJ, onde participei ativamente primeiro das suas comissões temáticas e depois como conselheiro. Mas minha atividade intelectual e política se dava mais efetivamente no âmbito partidário, no partido político que eu colaborei, onde eu conheci e trabalhei com pessoas que muito, mas muito mesmo, me influenciaram, como Darcy Ribeiro, Eduardo Schway, Teotônio dos Santos, Délio dos Santos, Diva Múcio Teixeira, Maria Beatriz Davi, Eduardo Costa, Sérgio Aroca, Luiz Antônio Santini, dentre tantos outros que naquela época se reuniam para fazer política e para celebrar a democracia. Foi no PDT que eu conheci Adir Bencaus. E foi a seu convite que eu finalmente cheguei integralmente ao IAB-RJ. Portanto, eu não sei precisar exatamente quando eu comecei a colaborar com o IAB. Mas meu primeiro cargo formal foi como conselheiro suplente do Conselho Deliberativo. Isso foi por volta de 85. Durante um bom tempo, eu fui um aprendiz da vida política do Instituto. Em 82,
Na eleição de Brizola, como governador do estado, minha vida deu cambalhotas. Na verdade, o partido virou governo e eu troquei definitivamente o PDT pelo IAB. Eu havia feito parte de um grupo de técnicos que montou o programa de governo e deu suporte à transição, sempre sob a liderança maior do Darcy Ribeiro, que foi eleito vice-governador. Apesar de eu ser funcionário municipal naquela época, minha jornada aconteceu no nível estadual, nas secretarias de transportes e saúde, o que me deixava à vontade, no meu entendimento de então, para cuidar dos temas da arquitetura e do urbanismo, no âmbito municipal, especialmente. Foi assim que eu fiz da Comissão de Planejamento Urbano minha melhor e mais prazerosa experiência político-profissional. Na verdade, aquele foi um tempo de grande afirmação da participação popular no processo de planejamento e na construção de políticas públicas. E, portanto, com muita influência nas governanças públicas, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Afinal, foram muitos anos de silêncio total. O processo de participação popular se fortaleceu com as associações de moradores, que em muitos casos eram mais de uma por bairro. As comunidades das favelas tomaram voz e foram aceitas formalmente nos conselhos estaduais e municipais. Era um mundo novo e as pessoas estavam vorazes por mudanças. O IAB, que sempre foi um bastião em defesa da democracia, ganhava a cada dia importância maior junto à sociedade e influenciava as discussões públicas de forma impressionante. Nós também tínhamos assento em muitos colegiados e foi assim que eu me tornei um membro indissociável da vida social e política do Instituto. O mais importante e, ao mesmo tempo, mais valioso nessa ação corporativa era a liberdade que tínhamos para expressar o conteúdo do que produzíamos. Isso fez das comissões e das reuniões de conselho deliberativo assembleias permanentes com pautas importantíssimas. O problema é que a responsabilidade pela palavra divulgada aumentou na mesma proporção. As duas gestões, que foram as de Adir Bencaus e Luiz Fernando Janot, foram pródigas em subsídios e críticas políticas ao Estado e ao governo, guardados, obviamente, os estilos e intensidades dos grupos de apoio e que, naquele momento, se faziam em torno de ambos. E o IAB alçou voo em direção a novas fronteiras. Eu acho esse um marco importante. Foi quando a gente definitivamente, no meu ponto de vista, ganhou relevância na sociedade de forma ampla. Houve, entretanto, uma falha, sempre no meu modo de ver, nesse processo de encantamento pela popularidade do Instituto. O IAB descuidou de sua segunda natureza, a natureza corporativa. Os arquitetos profissionais liberais e as empresas de arquitetura se incomodaram muito com isso. E especialmente com esses novos rumos do IAB popular populista. E criaram a ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Alguns colegas escolheram a dupla militância. O IAB tinha muita tradição e a ASBEA era um futuro desconhecido. Outros, mais pragmáticos, cuidaram de transformar a ASBEA em porta-voz da produção arquitetônica estrito sensu. E assim ficamos por um bom tempo. Claro que o que aqui descrevo aconteceu nos IABs do Rio, de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, e algumas vezes alcançava outros estados com menor contingente de arquitetos. Agora, acima de tudo, essa é a minha visão da coisa. Possivelmente haverá quem discorde. Eu presidi o Instituto dos anos
nos anos 2006 e 2007. Portanto, 25 anos depois da minha iniciação. O país já havia reamadurecido na democracia. Na gestão anterior, presidida pelo Jerônimo de Moraes, o IAB foi eleito para a direção nacional, com Demétrio Anastasakis na cabeça de chapa. Márcia Nogueira Batista, Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, esse é o nome todo dele, e Deise Góes, além de mim, formávamos todos a diretoria da direção nacional. Uma jornada e tanto, mas essa é outra história. Na gestão que eu tive à frente do IAB-RJ, do ponto de vista financeiro-administrativo, procuramos focar em 4 propósitos principais. A primeira foi garantir a sede. O contrato de comodato já havia vencido há algum tempo. Considerando que a gente já ocupava a Casa de Máquinas desde o final dos anos 80, a gente tinha uma preocupação muito grande com a situação irregular, digamos assim, ou indefinida de nossa ocupação. Conseguimos, naquela época, uma coisa muito importante, que foi o reconhecimento pela isenção do IPTU. Na época havia uma dívida escriturada que nos atormentava. Era de um valor, uma monta realmente importante, considerando o orçamento do IAB. Mas o principal é que ela impedia as nossas negociações de convênios, contratos e concursos com o poder público. Um outro ponto que nós negociamos com a FINEP, um contrato de patronato, que era muito uma ideia que nós tínhamos na época de solução do problema do caixa permanente do Instituto. Mas ela não se efetivou, mas principalmente em face das restrições que o comodato tinha contratual, impedia a gente de fazer negociações em que entrasse dinheiro para o Instituto. Tentar evitar que governos, principalmente os do Estado e dos municípios fluminenses, fossem nossos patronos, sempre foi um calcanhar de Aquiles nosso, esse ponto, e nós tentamos de toda forma evitar. Na nossa gestão, a gente pode dizer que teve a sorte de não ter passivos políticos com governos. Manter as comissões vivas e ativas, o que eu acho que conseguimos fazer com algum êxito, especialmente as 3 principais, que é as que tratam de assuntos relativos ao dia a dia da vida da cidade, que são de planejamento urbano, patrimônio cultural e meio ambiente. Essa tríade que eu acho que conecta os arquitetos com a opinião pública. Foi nesse tempo que a gente viu que tinha que ter uma gestão mais ativa e rápida para responder às demandas, que eram muitas, que chegavam da sociedade e das instituições do poder público. Então, nós criamos as comissões temáticas. Impusemos certa regra rígida. As comissões só podiam ter 3 reuniões. Na primeira, você recebia o material, na segunda, você debatia o material, e na terceira, você concluía o parecer que você submetia ao Conselho Deliberativo. Bom, aqui eu faço um brinde ao meu amigo Jerônimo de Almeida Leitão, que era o diretor e coordenador das comissões, que foi de dedicação impecável. Na área cultural, a gente tinha um caminho marcado e muito interessante que foi criado na gestão do Carlos Fernando Andrade. E reeditamos, então, a Mostra Internacional Rio de Arquitetura, a segunda mira. A primeira foi em 2003. A mostra, dessa feita, conseguiu trazer para o Rio de Janeiro 11 exposições em diversos centros culturais da cidade. E do Estado também. As exposições viajaram até para fora do Rio de Janeiro. Algumas foram feitas no Salão do IAB, mas muitos centros culturais colaboraram. Nós chegamos, na época, a mandar cartas para cerca de 30 centros culturais diferentes
e pelo menos a metade deles respondeu assertivamente. Um outro trabalho muito interessante nessa época foi o contato com os Estados-nação, através das suas representações diplomáticas, para que elas identificassem e nos mandassem exposições dos respectivos países. Foram, se não me engano, cerca de 25 contatos, e pelo menos a metade deles, não dá uma metade exata, mas em torno de 12 responderam positivamente a isso. E a gente fez um trabalho de 1 ano e meio de apresentação de exposições, foram muitas. E agora um detalhe, isso foi um trabalho hercúleo à época, porque a gente não tinha uma infraestrutura muito pequena. E o suporte para fazer isso foi através de patrocínio de Pronac, né? Esse trabalho não poderia ter tido resultado se não fosse a sensatez lúdica do Carlos Fernando e o equilíbrio racional da Deise Góes. Mantivemos a agenda cultural tradicional com palestras, exibições e filmes, lançamentos de livros e cursos. Eu não vou aqui destacar nenhum em detrimento dos que eu vou esquecer. Produzimos uma feira de imóveis que nos ajudou bastante a pagar os custos com a nossa tradicional festa dos arquitetos do fim de ano. Quase que como se fosse um produto próprio, né? Essa foi uma estratégia que a gente adotou, financeiro-administrativa, para poder fazer com que as contas do IAB não se misturassem internamente. Nós tínhamos praticamente uma conta para cada evento. Nós promovemos nessa época também o concurso do Museu de Astronomia e Ciências Afins, do MAST, que era um concurso de paisagismo. Editamos os cadernos de eficiência energética, com o selo Procel, um trabalho de longo prazo também feito em parceria com a Eletrobras. Eu saúdo a iniciativa da nossa presidente, Marcela Abla, em tomar esses depoimentos de ex-presidentes do IAB. E entendo que a melhor contribuição que nos cabe dar, nesse momento, aproveitando essa oportunidade, é lembrar que não fizemos nada sozinhos. E tampouco no curto tempo de nossa gestão. Se bem repararmos, vamos ver que todos nós tivemos longas jornadas, todos que fomos presidentes, de vivência e convivência nessa instituição que tanto amamos. Certamente fará falta o depoimento dos ex-presidentes que não estão mais conosco. Vou destacar Luiz Paulo Fernandes Conde, Antônio Pedro Gomes de Alcântara, Cláudio Cavalcante, Marcos Meinhofer, André Solti e Demetri Anastasakis. Deixo aqui no meu depoimento um agradecimento especial aos dois últimos. André Solti foi para mim um farol. Com ele aprendi que a ideologia não se sustenta sem equilíbrio e coerência. Mas, acima de tudo, entendi o valor de ouvir o seu opositor de ideias. Demetri Anastasakis segue sendo, até hoje, uma das maiores referências da arquitetura feita para os pobres. Uma inteligência rara, um professor de tolerância, que contribuiu de forma única para que jovens arquitetos se dedicassem à causa do direito ao bem morar. Torço para que Marcela encontre uma forma de ouvi-los por vozes daqueles que os conheceram. A meu ver, o IAB tem dois momentos, antes e depois da sede atual. Antes da sede atual, o trabalho feito por todos nós era um trabalho de muita dificuldade, especialmente porque tudo que a gente produzia, especialmente na parte cultural, obrigatoriamente necessitava de um espaço que a gente não tinha. Então eram negociações muito longas e difíceis de serem formatadas. A sede foi revolucionária para a história do IAB. E essa revolução que a sede nos trouxe impõe a responsabilidade que eu acho que
todos temos que ter hoje em dia para fazer com que ela esteja conosco por um tempo maior e, eventualmente, por toda a vida. O grande desafio é fazer isso de forma responsável. Nós precisamos ter altivez, lembrando que a coisa pública tem seus ritos e que a gente tem que respeitá-los. Não há em nós uma condição tão especial assim que não nos obrigue a fazermos um acordo que seja justo para ambas as partes. Acho que essa é a única questão que me faz ter dúvidas com relação a certas estratégias que eu acho difíceis de serem implementadas, que é simplesmente a renovação do contrato de concessão sem uma contrapartida mais objetiva, eventualmente até financeira. Mas acho que essa é uma questão para ser discutida e ver de que maneira a gente pode fazer isso, considerando que o IAB precisa ter autonomia. Essa foi a luta que sempre tivemos para que o Instituto pudesse ser o que é, o que foi e o que a gente quer que seja, sem termos que passar pires de vez em quando entre os associados e também buscando certas ajudas que não são convenientes do ponto de vista político para nós. Acho que isso deve ter sido comentado por todos os meus colegas que deram depoimentos, porque é um problema comum a todos nós. Acho que a sede é fundamental. Fazer o que foi feito na história do IAB só foi possível porque a gente tinha essa sede, a gente produziu exposições, a gente ofereceu o auditório a todo o cronograma de atividades nossas, mas principalmente a gente trouxe a sociedade para dentro desse espaço. E é esse link que a gente precisa reiterar e conquistar doravante. Houve um tempo que eu achava que eu não saberia viver sem o IAB. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque de tal forma eu me motivei, pessoal e profissionalmente, com o dia a dia do Instituto e as produções que fizemos ao longo desses, no meu caso, ao longo de quase 30 anos de dedicação direta ao Instituto, acho que é como se eu, desistindo do Instituto ou não participando do dia a dia do Instituto, eu fosse terminar mal a minha história. Mas essa era uma questão que eu acabei resolvendo na psicanálise. Não a psicanálise real, a que faço todos os dias com os meus amigos. E resolvi me afastar do cotidiano do Instituto, mas prestando bastante atenção e muito satisfeito de ver que, como eu sempre imaginei, outras gerações tomariam conta do IAB tão bem ou melhor do que a nossa. Acho que o IAB vai continuar seu trabalho. Percebo que as pessoas que estão se aproximando do IAB renovam a cada dia e adaptam o Instituto às novas realidades, especialmente midiáticas e de tecnologia, e vamos encontrar esse caminho para continuar e perpetuar o IAB.